Olá, eu sou Fernanda Marinella, presidente da OAB Alagoas. Estamos aqui hoje para mais um OAB Cidadania, mas este programa é especial, Eleições 2016. Nós estamos aqui na nossa instituição recebendo os candidatos que estão participando do processo eleitoral à Prefeitura do município de Maceió. Já recebemos em momentos anteriores, então, o candidato Paulão, do PT. Também recebemos o candidato JHC, do PSB. Recebemos também o candidato Gustavo Pessoa, do PSOL. Recebemos também o candidato Rui Palmeira, do PSDB. Estamos recebendo neste momento mais um candidato. Mas antes de falar com ele, vamos agradecer a presença do nosso presidente da Comissão de Combate à Corrupção Eleitoral, que tem feito um trabalho brilhante frente a esta comissão, levando então para a sociedade de Maceió eleições limpas, combatendo então o Caixa 2, buscando sempre a conscientização quanto à importância do voto. É muito importante que cada cidadão tenha a consciência e a responsabilidade com a história e com o futuro do nosso país. Por isso é importante escolher bem. É importante lembrar também que essas regras foram definidas de forma igualitária. Todos os candidatos foram chamados a participar. Um dos candidatos, Fernando do Village, não aceitou a convocação. E o segundo candidato, Cícero Almeida, infelizmente, por indisponibilidade de agenda, também não pôde participar desta gravação. E nós vamos falar hoje com o nosso candidato, então, Paulo Memória, do partido PTC. Candidato, é um prazer recebê-lo aqui na nossa instituição. E eu gostaria que o senhor falasse para o público que nos assiste, qual é a sua proposta? O que o senhor fará se eleito prefeito de Maceió? Porque o seu nome é um bom nome para esta eleição. Bem, em primeiro lugar, agradecer a você, doutora Fernanda, pela oportunidade que a Ordem dos Advogados do Brasil está nos dando de poder levarmos as nossas propostas, o nosso programa de governo, o nosso projeto político-administrativo para Maceió. Sobretudo no momento em que a gente sabe que a legislação cria uma série de dificuldades para que os candidatos dos pequenos partidos possam participar dos chamados debates eleitorais nas redes abertas. Então, nós que já temos um tempo muito exíguo do ponto de vista do próprio programa eleitoral, eu tenho, imagine você, de 10 minutos eu tenho 12 segundos para expressar tudo aquilo que a gente propõe para a nossa cidade. De 72 inserções, nós temos apenas uma diária, uma por dia. 12 segundos é tempo suficiente para fazer história. O corredor Bolt provou que em 10 segundos ele construiu uma história. Então, eu acho que a OAB tem um papel fundamental no sentido de criar essa possibilidade de dizermos todos os candidatos de forma igualitária e democrática, como é uma tradição da OAB, como uma instituição democrática que relevantes serviços prestados ao país, que nós entendemos que a nossa candidatura é a melhor para Maceió, não porque eu seja precisamente um candidato diferenciado, mas porque nós representamos um projeto político de mudança, de transformação. Eu diria que a possibilidade de mudanças e de renovação, o novo nesta eleição, é representada exatamente pela nossa candidatura, porque ela surgiu da necessidade da sociedade civil ter alguém que represente esse sentimento que hoje permeia por todo o Brasil. As ruas mostram isso desde 2013 e nós temos certeza que o povo entenderá a nossa mensagem. Bom, e para falar de saúde pública, que é um tema muito caro a toda a sociedade, eu peço ao nosso colega Aldemar Mota que faça então a pergunta ao candidato. Olá, candidato. Olá, Aldemar. Saúde, entre tantos temas importantes, é um tema que é extremamente importante porque angustia muito a população que não tem condição de ir a uma rede privada de atendimento, que não tem condição de pagar um plano de saúde privado. E o IBGE diz que 90% da nossa população maceioense ela é usuária do SUS. Efetivamente, estamos percebendo através de reportagens diárias em todo o Brasil, isso não é diferente em Maceió, a precariedade do sistema público de saúde. Com certeza. O sistema público de saúde, além de ter a prestação de serviço médico para fins de cura, ele precisa de prevenção, ele precisa de PSF, ele precisa de combate às drogas, ele precisa de exames, de médico à disposição da população, de postos de saúde.
dentro dessa necessidade fundamental de oferecer esse suporte à população, da escassez de verba e das dificuldades que são de todos conhecidas, se o senhor for eleito, qual o seu programa de governo para esse item? Bom, como a gente sabe, saúde hoje talvez seja a grande preocupação, né, da população de Maceió, junto com a segurança, né, que é um tema também fundamental e que termina se relacionando com todos os outros temas, né, da campanha, né? A prioridade da nossa candidatura, né, é exatamente discutir o tema segurança, mas nós sabemos que a saúde também é um outro ponto, né, onde o poder público municipal, né, tem deixado muito a desejar. Postos de saúde fechados, o PAN Salgadinho foi fechado, né, por uma intervenção ética, né, do Conselho Regional de Medicina. O secretário sequer sabia, né, qual a disponibilidade, né, de recursos que havia para aquela instituição que atende a grande maioria da população maceiense. Mas eu quero dizer o seguinte, que no nosso governo nós vamos promover uma mudança conceitual no que diz respeito à questão da saúde pública. Porque hoje a saúde que é praticada no Brasil pelo poder público é a chamada saúde curativa. Nós queremos priorizar o que nós definimos e o que é praticado nos países democráticos de saúde preventiva, né? Até porque a saúde preventiva é aquela que cuida das pessoas e não das doenças. Então, no nosso governo, nós iremos realmente, ao invés de investirmos, né, em postos de saúde, em hospitais, priorizar, né, a saúde, a prevenção da doença, né? No momento em que você cria mecanismos, né, para que as pessoas não adoeçam, você tem possibilidade de investir mais em saneamento básico, em programa de saúde de família, né, no médico de família, no PSF, uma cobertura maior da saúde pública, priorizando as pessoas em primeiro lugar. Então, realmente, nós vamos priorizar uma saúde que cuide das pessoas, ao invés de tratar da doença. Bom, e falando de mobilidade urbana, durante os últimos anos muitas coisas mudaram. A nossa cidade cresce a olhos vistos, assim como muitas outras no país. Mas aqui as pessoas se deslocam, assim como as bicicletas, os carros e os grandes caminhões, pelos mesmos espaços. E o que fazer para resolver essa situação? Esse é um tema que sempre aparece em pauta de eleição. Então, em sendo eleito candidato, o que o senhor fará em termos de mobilidade urbana e qual a sua preocupação com relação a esse tema? Bem, a gente sabe que a questão da mobilidade, ela está intrínseca com a questão do transporte público, né? E eu vejo hoje que o grande problema, né, que a gente percebe na sociedade de Maceió, né, é a questão da segurança. Eu volto a retomar esse tema porque qual é a tranquilidade que alguém que tem hoje um veículo, um automóvel na sua casa, né, tem de pegar hoje, por exemplo, um ônibus público sem a garantia de que ele não sofrerá nenhum tipo de violência. Então, a gente realmente pretende priorizar esse tema da segurança pública, né, como eu já disse aqui anteriormente, para que, inclusive, dê a tranquilidade, né, para que as pessoas possam deixar, né, os seus veículos em casa e utilizar, né, o transporte coletivo, né, desde que nós tenhamos também o melhoramento da qualidade dessa prestação de serviço das empresas de ônibus, que são muito ruins. Maceió tem uma das passagens mais caras, né, uma das passagens modais mais caras do Brasil, e, no entanto, a prestação de serviço é muito ruim. Então, no que diz respeito à questão da mobilidade, nós iremos priorizar, né, a melhoria da segurança para que as pessoas possam, né, ter a tranquilidade de passar a utilizar mais o transporte público e também a questão da acessibilidade, né, porque a gente sabe que hoje as pessoas com deficiência, que é uma outra preocupação grande que nós temos, né, em termos de melhorar a assistência a essa população, que é importante, significativa, em torno de 10% da população da nossa cidade, né, não tem hoje essa facilidade, né, da mobilidade urbana. Então, nós queremos repensar um plano, né, diretor, né, exatamente que atenda também a essa população que hoje não está assistida do ponto de vista da questão da deslocamento em nossa cidade. Bom, em tempos de crise, por que não falar de economia? Mas eu passo a palavra ao meu colega Aldemar Mota para fazer essa pergunta. Candidato,
O Brasil vem vivenciando um dos períodos mais críticos em termos de economia, retração de mercado, desemprego, e Maceió não é diferente. Não fica à margem do que vem acontecendo em todo o país. Estruturalmente, temos uma vocação para turismo, temos uma forte participação de serviços, mas esses últimos 2 anos, o índice de desemprego na cidade de Maceió estourou. O que o senhor pretende fazer, se efetivamente for eleito prefeito, com relação a essa questão da economia? Bom, a economia, Maceió detém aí nos últimos anos, né, os piores índices socioeconômicos entre as regiões metropolitanas do Brasil, né, e um dos maiores índices de desemprego, né, entre as capitais. Isso é reflexo, talvez, de um modelo, né, de gestão que, no nosso entendimento, fracassou. Eu acho que a gente tem que repensar realmente as possibilidades de criarmos políticas alternativas, né, sobretudo no que diz respeito à questão do turismo, né, propriamente dito, criar mecanismos, né, e sempre voltando, porque como a gente prioriza essa questão da segurança pública, né, sempre voltando, porque um dos pontos fundamentais para que nós possamos retomar o desenvolvimento econômico de Maceió passa também pela melhoria da qualidade da segurança pública, porque será muito difícil atrairmos investimentos de empresas, né, de grandes empresas, de indústrias, né, para a nossa cidade, para o nosso estado, com Maceió detendo os índices mais elevados de violências que se tem conhecimento, talvez, na história do Brasil, porque Maceió, talvez muitas pessoas não saibam, está entre as 10 cidades, há uma década, que nós somos considerada a cidade mais violenta do Brasil e a 5ª cidade mais violenta do mundo. Então, enquanto nós não tratarmos e não enfrentarmos essa questão da segurança, a garantia das pessoas saírem de casa tendo a certeza de que voltarão, dificilmente nós vamos conseguir atrair investimentos de grandes empresas nacionais ou até multinacionais para o nosso estado, né, e para a nossa cidade. Então, esse é um ponto, né, que nós entendemos ser fundamental para que nós possamos ter uma retomada do desenvolvimento econômico para combater os gravíssimos índices sociais e de desigualdade que nós temos em nossa cidade. Candidato, falando em infraestrutura, habitação, saneamento básico são elementos fundamentais para que a nossa cidade possa se desenvolver. Em tempos de crise, nós precisamos encontrar caminhos alternativos. E aqui em Alagoas, aqui em Maceió, nós temos a oportunidade de aproveitar todos os benefícios do turismo, mas ele precisa de infraestrutura. Então, falando de saneamento, de habitação, de turismo, qual é a sua proposta para a infraestrutura na cidade de Maceió? O que o senhor fará sendo eleito? Olha, uma das nossas primeiras medidas que tomaremos, né, eleito prefeito de Maceió, será a questão do desassoreamento da Lagoa do Mundaú. Ali se comete talvez um dos maiores crimes ambientais, né, do Brasil, né? Então, nós que temos andado constantemente naquela região, né, conversando com as pessoas e tendo a oportunidade de ver o que acontece lá, né, que uma chuva, por menor que seja, a população fica praticamente impedida de sair de suas residências por conta das enchentes, né, que tomam conta daqueles bairros que hoje se situam em torno da lagoa. Então, uma das primeiras medidas do que diz respeito ao melhoramento da infraestrutura será, né, o desassoreamento da lagoa, para que a gente combata esse grande problema que hoje atinge, né, os moradores da Ponta Grossa, do Verjal, né, do Vergel, e entendemos que a questão do saneamento é algo também fundamental, né, até pelo aspecto mesmo, né, que aí a gente interliga, porque todos esses temas na realidade estão interligados, né, que é a questão do próprio desenvolvimento, né, da cidade. A gente sabe que com a falta de saneamento, né, você tem aí o problema, né, do Riacho Salgadinho, o problema das línguas sujas nas praias. Então, o saneamento básico será certamente um aspecto do nosso governo onde nós daremos uma atenção
muito especial, né? Porque você tem aqui em Maceió um problema sério, né? Que é a mistura do sistema de esgotamento com as galerias pluviais, gerando doenças, e aí a gente entra na questão da saúde preventiva, porque nós entendemos que saneamento básico também tem a ver com saúde preventiva. Saúde básica tem a ver muito com o sentimento das pessoas se sentirem seguras em viver na nossa cidade. Então, nós não poderemos deixar de priorizar a questão do saneamento como um tema de fundamental importância e uma das primeiras medidas a serem combatidas. Bom, assim nós encerramos mais um bloco do nosso OAB Cidadania Especial Eleições 2016, com regras igualitárias, definidos por sorteios. Nossos candidatos foram recebidos aqui na nossa instituição para essa entrevista, para que eles possam apresentar o seu plano de campanha, a sua proposta de gestão. Todos os candidatos foram recebidos de acordo com a programação do sorteio e os programas também serão exibidos de acordo com essa programação. Somente 2 candidatos não participaram deste momento. Um deles que não aceitou a convocação, o candidato Fernando do Village, e o candidato Cícero Almeida, que infelizmente por indisponibilidade de agenda também não pôde participar desta gravação. Já recebemos no nosso programa, então, o candidato Paulão, do PT, também recebemos o candidato Gustavo Pessoa, do PSOL, recebemos também o candidato JHC, do PSB, recebemos também o candidato Rui Palmeira, do PSDB, e estamos falando hoje com o candidato Paulo Memória, do PTC. Obrigada pela presença, nós vamos para o intervalo e voltamos já.